Bem-vindo ao Tops Mundiais, o canal que leva você a explorar os recantos mais misteriosos e surpreendentes do nosso planeta. No episódio de hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos mais estranhos fenômenos naturais. De luzes mágicas no céu a rios coloridos e desertos enigmáticos, levaremos você a uma viagem alucinante pela Terra. As luzes do norte, conhecidas como aurora boreal no hemisfério norte e aurora austral no hemisfério sul, são fenômenos naturais extraordinários. Estas impressionantes cortinas coloridas que adornam o céu noturno são o resultado de um processo cósmico. Produzidas por partículas carregadas do vento solar que colidem com a atmosfera terrestre, essas partículas excitam átomos de gases como nitrogênio e oxigênio. Quando estes átomos relaxam ao seu estado original, libertam energia sob a forma de luz, criando auroras. As cores variam dependendo do tipo de gás e da altitude em que ocorrem essas reações. O verde é comum, mas podem aparecer tons de vermelho, azul e roxo. As luzes do norte e do sul lembram a fascinante interação entre o Sol e a Terra, criando um espetáculo natural inesquecível. Nas planícies áridas da Namíbia, existe um misterioso fenômeno natural conhecido como círculos de fadas. Esses círculos são padrões perfeitamente redondos de terra nua cercados por vegetação. Durante décadas, os cientistas se perguntaram sobre sua origem. As teorias variam de processos subterrâneos de cupins a padrões de competição de plantas. No entanto, o enigma persiste. Os círculos variam em tamanho e alguns têm décadas. A sua formação e manutenção continuam a ser um enigma por resolver e o seu aparecimento na paisagem africana valeu-lhes o nome de círculos de fadas. Este fenômeno único e enigmático é um exemplo perfeito de como a natureza pode guardar segredos que desafiam qualquer explicação. Na cidade de Ouro, em Honduras, ocorre um fenômeno surpreendente, a chuva de peixes. Ao longo dos anos, os moradores desta região testemunharam peixes caindo do céu durante fortes tempestades. Embora possa parecer incrível, este fenômeno é real e foi documentado inúmeras vezes. A explicação para essa chuva de peixes está nos ventos fortes que podem pegar pequenos peixes em corpos d'água próximos e depois depositá-los em terra firme. Embora seja um evento raro e surpreendente, a chuva de peixe de ouro tem sido um mistério e um espetáculo incomum que deixou a comunidade e os cientistas intrigados por gerações. No Vale da Morte, na Califórnia, encontra-se um dos mistérios naturais mais intrigantes do mundo, as pedras que se movem automaticamente. Em um lugar chamado Racetrac Playa, grandes pedras se movem pelo leito seco do lago, deixando para trás sulcos misteriosos na terra. Durante décadas, os cientistas questionaram-se como é que estas pedras, algumas pesando centenas de quilos, podem mover-se sem intervenção humana ou animal. A teoria mais aceita sugere que o fenômeno ocorre quando o lago se enche de água, criando uma fina camada de gelo. Quando o gelo quebra, o vento pode mover as pedras, deixando rastros na terra seca. Embora esta explicação seja mais provável, o mistério das pedras em movimento continua a fascinar cientistas e visitantes. No Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, você entrará em um mundo de maravilhas geotérmicas. Estas piscinas de água quente são verdadeiros tesouros naturais. A sua cor espetacular provém de micro-organismos extremistas que prosperam em águas quentes e ricas em minerais. Cada piscina é única, com tons vibrantes que vão do azul profundo ao laranja e verde profundo. A temperatura interna pode ultrapassar 80 graus Celsius, tornando-os inóspitos para a maioria das formas de vida. Essas características únicas fazem das piscinas termais de Yellowstone um laboratório natural para pesquisas científicas e um destino deslumbrante para os visitantes, onde a beleza se funde com a ciência em um espetáculo surpreendente da natureza. No deserto de Black Rock, Nevada, esconde-se um fenômeno surpreendente conhecido como Fly Geyser. À primeira vista, parece uma criação alienígena, mas na verdade é uma fonte termal que foi alterada pela intervenção humana. Anos de perfurações geotérmicas mal executadas criaram uma formação de terraços minerais cobertos de água e rodeados por vegetação. O que torna este local ainda mais extraordinário é a presença de cianobactérias que prosperam na água quente, tingindo os terraços com lindas cores. Embora o Fly Geyser seja um exemplo de como a ação humana pode ter consequências inesperadas na natureza, é também um lembrete da beleza única que pode surgir desta interação. No norte do Chile, estende-se o deserto do Atacama, conhecido como o lugar mais seco da Terra. Esta paisagem inóspita abrange uma vasta extensão de terra onde as chuvas são extremamente raras. A aridez deste deserto é tão extrema que se assemelha às condições que se podem encontrar em Marte. Surpreendentemente, apesar da secura, o deserto do Atacama está longe de ser um lugar sem vida. É o lar de uma surpreendente diversidade de espécies adaptadas a estas condições extremas e oferece paisagens sobrenaturais com dunas, salinas e formações rochosas que criam uma beleza única e um contraste surpreendente com o seu ambiente desértico.
Este deserto lembra-nos a tenacidade da vida e a incrível diversidade que a natureza pode oferecer, mesmo nos locais mais inóspitos da Terra. Nas regiões geladas do Ártico, um fenômeno fascinante ilumina o inverno sombrio: os pilares de luz. Estas colunas verticais de luz parecem subir da superfície da Terra para o céu noturno, criando um espetáculo impressionante. Apesar da sua aparência mágica, estes pilares são o resultado de processos físicos e ópticos. Eles se formam quando partículas de gelo suspensas no ar refletem e refratam a luz artificial, como faróis ou luzes da cidade. O resultado é um efeito visual impressionante que pode se estender do solo ao zênite. Estes pilares de luz são um lembrete de como a interação entre a luz e a atmosfera pode criar fenômenos surpreendentes e belos, mesmo nas condições mais extremas do Ártico. Na costa de Belize, existe um tesouro escondido sob as águas do Mar do Caribe, o Grande Buraco Azul. Este espetáculo natural surpreende mergulhadores e cientistas. O Great Blue Hole é um sumidouro circular com mais de 300 metros de diâmetro e 124 metros de profundidade. A sua cor azul profunda única deve-se à clareza das suas águas e à falta de vida subaquática no seu interior. Este lugar mágico é o resultado da antiga formação de um sistema de cavernas e cenotes que foram inundados após o último período glacial. Hoje, é um local icônico para a exploração subaquática e uma janela para os mistérios do passado geológico do nosso planeta, lembrando-nos da beleza e complexidade da Terra. Na província de Yunnan, na China, esconde-se uma paisagem mágica e enigmática conhecida como Floresta de Pedra. Este lugar é um exemplo notável de erosão e geologia em ação. Ao longo de milhões de anos, a chuva e o vento esculpiram estas formações rochosas de arenito em pilares e picos que lembram árvores petrificadas e figuras misteriosas. A Floresta de Pedra é um labirinto de passagens e cumes que oferecem uma sensação única de exploração. A beleza deste lugar reside não só na sua geologia, mas também nas lendas e mitos locais que o rodeiam. É um lembrete da capacidade da natureza de criar paisagens verdadeiramente surpreendentes ao longo do tempo geológico. Na costa norte da Irlanda, a Calçada dos Gigantes é o lar de um fenômeno geológico excepcional: as colunas de basalto. Estas formações rochosas hexagonais, que lembram colunas esculpidas pela natureza, são o resultado de uma antiga erupção vulcânica. Cerca de 50 a 60 milhões de anos atrás, o basalto derretido esfriou e contraiu, criando este padrão geométrico único. A lenda local afirma que as colunas foram construídas pelo gigante irlandês Fionn Mac Cunhail. A Calçada dos Gigantes é patrimônio mundial da Unesco e um destino icônico na Irlanda do Norte. Estas colunas de basalto são um testemunho do poder da geologia e uma lembrança vívida da incrível história do nosso planeta. Na costa da Austrália Ocidental, convidamos você a descobrir uma maravilha natural excepcional: o Lago Illier. Este lago surpreende a todos com sua incrível cor rosa vibrante. Apesar de sua aparência marcante, a água do lago é totalmente segura para nadar, pois sua cor não é resultado de poluição ou de processos químicos. A razão por trás dessa misteriosa tonalidade rosa ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que esteja relacionada à presença de micro-organismos e sal na água. Além disso, o seu contraste com o verde das florestas circundantes e o azul do oceano tornam um espetáculo visual deslumbrante. O Lago Illier é uma lembrança da diversidade cromática que a natureza pode oferecer e um destino único para os amantes das belezas naturais. As nuvens lenticulares, também conhecidas como nuvens de lentes, são um fenômeno meteorológico fascinante que se forma sob certas condições atmosféricas. Essas nuvens são únicas em sua aparência, com um formato que lembra uma lente ou um disco voador. Formam-se em áreas montanhosas, próximas a cadeias de montanhas, e são o resultado da interação entre fluxo de ar, correntes ascendentes e umidade. As nuvens lenticulares podem permanecer estacionárias sobre uma montanha, criando uma visão impressionante e misteriosa. Estas nuvens são conhecidas pela sua aparência surreal e têm sido frequentemente associadas a avistamentos de OVNIs devido à sua forma incomum. Embora sejam um espetáculo para ser visto, as nuvens lenticulares também podem ser um indicador de condições atmosféricas desafiadoras para os pilotos de aviação, pois podem estar associadas a forte turbulência. No Reino Unido, ao longo do rio Severn, ocorre um fenômeno natural extraordinário conhecido como Severn Bore, um maremoto que desafia as expectativas. Este maremoto pode por vezes atingir alturas surpreendentes, ultrapassando os 2 metros. O Severn Bore é formado devido ao formato especial do estuário do rio e à combinação da maré e do estreitamento do canal. Quando a maré sobe, a água flui numa frente estreita que cria uma onda que se propaga rio acima. Este fenômeno atrai intrépidos surfistas e espectadores de todo o mundo, que se reúnem para presenciar este impressionante espetáculo. O Severn Bore é um exemplo de como as marés podem levar a eventos naturais surpreendentes e únicos em locais inesperados. Na selva colombiana da Sierra de La Macarena, existe um verdadeiro tesouro natural conhecido como Rio de 5 Colores, ou Cano Cristales.
Este rio é famoso pelas suas cores vibrantes que vão do amarelo e verde ao vermelho e azul. O fenômeno se deve a uma planta aquática chamada Macarenia clavigera que floresce no leito do rio durante a estação seca. A combinação da luz solar e dos minerais na água cria um espetáculo de cores único. Cano Cristallis é um ecossistema frágil e, por sua beleza e singularidade, está protegido. Os visitantes podem desfrutar deste local apenas em determinadas épocas do ano para preservar a sua beleza. Este rio é uma lembrança da surpreendente diversidade de cores que a natureza pode oferecer nos locais mais remotos do planeta.